Attention passengers, we've now reached our destination. The next station is Terminus Station, Waterfront. Olá, meus amigos. Espero que vocês estejam curtindo a feira, o congresso. Espero que os planos de ir para o Canadá de vocês estejam indo de vento em popa. Tenham tido a experiência de contactar diversas universidades, conversar com o pessoal da IME, o pessoal da 3RA, o pessoal da Get the Job. É muito importante a gente ter todos esses serviços aqui agregados, né? E nós somos extremamente gratos à IME e à 3RA pelo convite que eles fizeram para a gente. Ficamos muito felizes mesmo. E a Badge for Student hoje vai trazer um vídeo curto para vocês, para falar um pouquinho mais sobre moradia no Canadá. Então, vocês já têm iniciado o processo de imigração, já sabem quando é que vão chegar, mas aonde vão ficar? É aí que a gente entra. E nos próximos 10 minutinhos a gente vai discorrer um pouquinho mais sobre dicas, sobre possibilidades da moradia, de locação de imóveis no Canadá. Começando, a gente queria falar um pouquinho sobre quem somos nós, como é que começou a ideia da Badge for Student. Como vocês podem ver aí nesse lindo gráfico, começou com amigos pedindo ajuda. O nosso fundador, o Thiago, a gente costuma brincar com ele dizendo que ele desbravou Vancouver, ele foi o primeiro a chegar lá. Bom, a partir do momento que ele começou a procurar e tentar uma coisa ou outra, ele percebeu diversos obstáculos durante esse processo de locação. Um pouquinho de dificuldade com documentação, outra dificuldade com as visitas, mais dificuldade ainda com quão aquecido o mercado é, principalmente nas grandes cidades como Vancouver e Toronto. E aí, ao longo do tempo, a gente, como empresa, né, o Thiago começou a agregar pessoas e começou a pensar nesse plano um pouquinho mais para frente, foi começando a achar soluções e começar a aprender sobre o mercado, né? Logo depois, a empresa estava formada, o núcleo da empresa estava formada, os ideais estavam começando a ser formados, e aí aquele processo, aquela etapa que eu acho que foi a mais importante de todas, a gente começou a criar relações dentro do mercado imobiliário, parceiros, empresas e pessoas que já participam desse mercado há muito tempo e que agora estavam dispostos a trilhar esse caminho com a gente. E aí a gente criou a empresa formalmente falando e nosso primeiro slogan foi ajudando a realizar sonhos. E é muito disso mesmo, né? Vocês que estão aqui depois desse dia de imersão dentro do mundo do Canadá, e alguns de vocês estão planejando isso há 5 dias, outros há 5 anos ou há 20 anos, ninguém sabe, mas independente de uma coisa ou de outra, é uma realização de um sonho, né? E o lugar onde você vai morar nesse novo país, onde sua família vai morar nesse novo país, é uma parte importantíssima dentro da realização desse sonho. Vocês podem perguntar então em que cidades que a gente atua. Hoje a gente atua, nossa sede é em Vancouver, nós atuamos em diversas cidades em Ontário também, como Waterloo, Kitchener, Cambridge. Então quando eu falo dessas cidades, claro que eu falo das cidades próximas também, tá? Não apenas Vancouver, como a grande Vancouver, isso inclui 8, 9 cidades diferentes, né? E a gente atua em Toronto também. Tivemos diversos clientes já em Toronto. Nesse momento a gente está reestruturando o nosso escritório, a gente está mudando a equipe, mudando o escritório e se adequando às novas regras de locação da cidade. E a nossa previsão é que no final desse ano a gente conclua para que a gente possa iniciar novos processos a partir de janeiro de 2020, tá? Além disso, tem novas cidades que nós estamos negociando entrar também, como Ottawa, que é a capital, e London. A partir do momento que você contrata uma empresa para fazer um negócio que você poderia fazer sozinho, a gente se pergunta, mas para que mesmo, hein? Porque é claro que você poderia procurar o seu imóvel na internet, mandar a ficha de aplicação e tentar fazer essa locação sozinho. Claro que vocês poderiam e algumas pessoas até conseguem. Mas a gente explica em 5 pilares o porquê que a gente acha importante essa parceria nossa, da empresa, com você, sua família, que está mudando para o Canadá. Primeira questão do valor.
Mas vocês podem pensar, poxa, Osório, mas vocês têm um valor, eu pago um valor para Bad First Student. Sim, vocês pagam. Só que, a partir do momento em que você faz o processo sozinho, não apenas você gasta muito mais tempo em loco procurando, batalhando e tentando aplicar, como os imóveis que você tem à disposição são restritos. Nem todos os imóveis do mercado vão fazer locação para uma pessoa que não tem histórico de crédito canadense, que não tem histórico de emprego canadense e não tem referência canadense. Então, como o número de imóveis que vocês têm são limitados, vamos dizer, do espectro de 100%, vocês vão ter 5, 7, 8%, na melhor das hipóteses, dos proprietários imobiliários que vão aceitar alocar para vocês. Então, vocês vão ter menos opções de imóveis com bons valores. Então, no final das contas, o valor de investimento para a gente fazer esse processo junto acaba sendo bem menor do que o valor que você vai pagar ao longo desse ano de locação. Visitas. A gente tem um pessoal treinado para, durante as visitas, olhar tudo aquilo que é importante. Então, se você tem filhos, a gente analisa os riscos para crianças pequenas em um apartamento, por exemplo. Se você tem alergia, a gente contempla isso também dentro das nossas possibilidades nos imóveis que a gente visita. Se para você é importante saber se o imóvel tem muito barulho, se tem comércio próximo, se tem estação de trem próxima, tudo isso a gente contempla nas visitas para que a gente possa reduzir ao mínimo a margem de erro. Eu não tenho como te garantir, e eu como empresa não tenho como te garantir que o imóvel que a gente vai achar é o imóvel perfeito. Mas o que eu tenho como te garantir é que o imóvel que a gente vai achar para vocês é o imóvel com a menor margem de erro possível, a maior chance possível de ficar perto daquele imóvel perfeito. Além disso, você economiza bastante tempo, porque quem vai fazer as listas de imóveis para busca somos nós. Nós vamos qualificar, filtrar e mandar uma lista para vocês. Claro que vocês podem agregar com outras opções também. Somos nós que vamos fazer as visitas, nós vamos ajudar com a aplicação, nós vamos estar em contato direto com a imobiliária ou com o proprietário. Outro ponto importante é que a gente ajuda, a gente auxilia para que vocês não caiam em scams, que são golpes. Infelizmente, no mercado, existem algumas pessoas que repostam anúncios na internet de imóveis que são reais, mas eles repostam esse mesmo imóvel, as mesmas fotos, o mesmo texto, muitas vezes, com valor bem menor. São imóveis que não são deles, obviamente. A maioria das pessoas nem mora no Canadá. Então, qual é a intenção dessas pessoas, por exemplo? Tem vários tipos de scam, mas qual é o mais famoso, né? Em que, infelizmente, as pessoas caem mais? As pessoas veem esse post, acham a casa, ou apartamento, ou basement fantástico, por um valor muito abaixo do mercado, o que já deve gerar, na mesma hora, um instinto na gente de precaução, né? Mas muitas vezes, quando a gente está procurando há muito tempo, não consegue, está desesperado, infelizmente, esses filtros que a gente normalmente teria não aparecem, né? Então, essas pessoas, esses golpistas, eles se valem disso. Então, você viu um imóvel muito bom, com um valor muito mais barato do que os outros que você estava vendo, e aí você entra em contato com a pessoa parece legítima, troca e-mail com você, diz que vai te aprovar, e você só precisa mandar o depósito de segurança. Bom, outro alerta já deveria aparecer aí, né? Ninguém vai mandar dinheiro sem antes fechar contrato, ou ter uma relação já formada com aquela pessoa, só que infelizmente algumas pessoas mandam e depois essas pessoas desaparecem com dinheiro e só lá para frente que quem mandou o dinheiro percebe que o imóvel não existe. Por último, documentos. Nós vamos fazer uma análise extensiva da documentação de vocês. Nós vamos acrescentar documentos da nossa própria empresa para solidificar e fortalecer a aplicação de vocês. Então, com isso, a gente tem uma chance, de novo, falando de chances, muito maior de aprovação nas aplicações. Bom, fazendo aqui uma brincadeira rápida com vocês, até uma forma de instruir também, de explicar um pouquinho mais. Pergunto rapidinho. Qual que vocês acham que é o valor médio da locação de imóvel de um quarto? E aí eu estou tomando como base as cidades de Vancouver e Toronto, tá? Claro que as outras cidades têm a tendência a ser menor. Então, se o valor médio é X, das outras cidades geralmente é 30% menos, a 20% menos, depende da cidade. Então, para vocês terem uma ideia, o valor médio da locação de um imóvel de um quarto é de 1.600, tá? Dependendo da localização, isso vai aumentar,
obviamente. Quanto mais perto do centro da cidade, mais caro. Então, por exemplo, se estamos falando de imóveis próximos ao centro da cidade, a letra B seria o mais correto. Se a gente está falando de basements mais afastados, a letra A talvez fosse mais próximo da realidade. Mas, num geral, considerando a cidade como um todo, a média seria entre 1.600 e 1.700. Tá? Aqui a gente tem um gráfico, eu analisei, antes de fazer essa apresentação, durante esse ano, na verdade, perdão, quais foram os tipos de imóveis mais frequentes que nossos clientes alugaram. Embora casas sejam fantásticas de se morar, elas são muito mais caras e elas têm uma característica de precisar muito mais de manutenção e de você atuando nesses imóveis. Então, muitas vezes, nesse primeiro ano de Canadá, você tem escola, tem faculdade, tem trabalho, muitas vezes tem filho, tem cachorro, gato, calopsita. A gente não tem o tempo de cuidar tanto de casa, então foi apenas 3%. Townhomes, que são casas geminadas, geralmente são casas individuais, tá? Mas são casas que geralmente têm 2 ou 3 andares. Então, nos andares de baixo, geralmente fica cozinha e salas de estar e jantar. Nos andares mais de cima, ficam os quartos. Então, foram responsáveis por 14% dos nossos clientes. Basements, que o basement, pessoal, não é aquela coisa, aquele porão, aquela coisa sem luz, sem ventilação, não. São imóveis que não ficam totalmente underground, mas eles ficam abaixo do nível da rua, obviamente. Na maioria dos casos, às vezes são ground floors também, que ficam no mesmo nível da rua. Mas os basements foram responsáveis por 20% das locações. Os basements não apenas são mais baratos, como eles também geralmente têm uma área maior, tá? Então, quando um basement ele foi recentemente reformado, ele está em ótimas condições, ele é, sim, uma excelente ideia para vocês. Em um bate-papo que a gente vai fazer por Skype ou presencialmente, eu ou alguém da nossa equipe pode explicar um pouquinho mais para vocês, tirar as dúvidas de basements que são bem comuns. E por fim, os apartamentos foram responsáveis por bem mais do que a metade. Primeiro porque é prático, segundo porque tem um preço decente, e terceiro porque são a maioria dos imóveis nas grandes cidades, a maioria vai ser de apartamento. Então foi responsável por 63% das locações que a gente teve de 1º de janeiro até 1º de setembro. Continuando nessa ideia de fazer perguntas para informar, qual que vocês acham que é o tempo mínimo de contrato na maioria das vezes? Quando eu falo tempo mínimo, não estou dizendo que é a única forma de contrato, não, tá? Mas, no geral, na média, qual é o tempo mínimo de contrato? Vocês acham que é de 1 mês, de 1 ano ou de 6 meses? A gente tem muito cliente que adoraria que a letra C fosse a correta, né? Porque muita gente vai para o Canadá fazer o Pathway, então às vezes o Pathway demora 3, 4, 6 meses. Então, num cenário ideal, essa pessoa só teria um comprometimento por 6 meses e depois de 6 meses analisaria o imóvel para um tempo maior de locação. Esses imóveis existem, mas eles estão longe de ser a média, tá? Eu te diria que a cada 10 imóveis que oferecem 1 ano de contrato, que 1 ano é a resposta certa aqui, que é a letra B, existe um imóvel que oferece para 6 meses. Você fala, Osório, mas eu não posso ter 6 meses? Claro que pode. A questão é que, quanto mais filtros você adiciona, menos imóveis você tem à disposição. Então, se você diz, não, eu só quero imóvel de 6 meses, então você já tem aí 90% mais ou menos de todos os imóveis que você teria disponível, que não está mais. Aí você acrescenta pet friendly, andar baixo e etc, etc. Então, vai diminuindo, né, gradativamente o número de imóveis que você teria à disposição. Em média, qual o número de imóveis pet friendly? Tá? Vocês acham que é 25%, 50% ou 75%? Bom, quem falou 25%, quem pensou 25% acertou. A cada 4 imóveis, um vai ser pet friendly em média. De novo, tomando Vancouver e Toronto como referências, tá? E aí, se você imagina, isso eu estou falando de pet friendly para um animal pequeno. Quando eu tenho 2 animais, esse valor é menor. Quando eu tenho um dos animais com porte médio ou grande, esse valor diminui. Então é importante a gente ter a ideia que, claro que vocês não vão deixar os animaizinhos de estimação em casa, vocês devem levar, óbvio, mas é bom que vocês tenham ideia da restrição que isso vai causar na busca de vocês.
E por último, para acabar com essa série de perguntas, que eu acho que vocês aguentam mais perguntas, quanto que vocês acham que custa o nosso serviço, o nosso valor básico, que é toda a assessoria que a gente vai explicar daqui a pouquinho? Vocês acham que custa $1.000? Vocês acham que custa $500 ou $750? Bom, é claro que a gente vai ser legal com vocês, né, pessoal? A letra B é a correta. O nosso serviço básico custa $500. E quando eu falo básico, pessoal, é porque a gente tem outros serviços adicionais que fica a critério de vocês contratar ou não. Como o traslado para o aeroporto, que são parceiros nossos que fazem, montagem de imóveis no apartamento, também são parceiros nossos que fazem, etc. Tudo isso, enquanto a gente estiver conversando, vocês vão ter acesso a essas informações. Por fim, eu quero explicar um pouquinho para vocês essa parte burocrática, como é que funciona para a gente trabalhar juntos. Primeira coisa que a gente vai fazer é, vocês vão mandar um contato para a gente no site ou no e-mail. Então já vou deixar aqui também no final desse vídeo as formas de contato que vocês podem ter com a gente. Tanto vocês podem contactar a gente por lá, no site, ou por e-mail. A partir do momento que a gente recebeu esse primeiro site, o e-mail, essa primeira comunicação de vocês, a gente vai devolver essa comunicação e eu vou pedir a informação de vocês. Quando que vocês pretendem ir, para qual cidade, quantas pessoas, se é pet friendly, se não é. Enfim, depois que eu tiver isso direitinho, a gente já manteve o primeiro contato, já peguei uma parte das informações, aí a gente vai conversar por Skype, tá? Vou bater um papo com vocês de novo quando falo eu como empresa, ou eu ou um dos nossos associados, a gente vai bater um papo com vocês por Skype. Nesse papo a gente vai definir, tirar dúvidas sobre o imóvel que vocês estão buscando, o perfil de imóvel. Olha, eu quero apartamento, basement, ground floor, eu quero uma casa, eu quero 2, 3 quartos, 1 quarto, estúdio. O meu foco é o preço, o meu foco é a localização, o meu foco é o tamanho do imóvel. Tudo isso a gente vai discutir no Skype e eu vou reforçar como funciona o nosso processo de locação. E por fim, a gente fecha o contrato e começa as buscas. A média de contrato é de 1 ano. Vocês vão ter uma caução para pagar assim que forem aprovados. E os contratos, isso é informação nova, os contratos geralmente começam no dia 1º de cada mês, tá, pessoal? Bom, tentei trazer aqui de uma forma um pouco mais sucinta, um pouco mais breve, o máximo de informações que a gente poderia dar. Caso vocês tenham mais dúvidas, por favor, fiquem à vontade para conversar com a gente nesses canais aí que eu estou colocando na tela. Vai ser um prazer enorme participar do processo de moradia com vocês. Nossa empresa já atua no mercado há 4 anos e meio. A gente já atendeu mais de 500 famílias. Nós estamos de forma muito séria nesse negócio. E, além disso, pessoal, a nossa ideia é trabalhar junto de vocês com o mesmo foco, o mesmo objetivo, para a gente achar o melhor imóvel possível para vocês, tá? Eu fui cliente da Bed for Students antes de hoje ter um grande orgulho de dizer que sou sócio da empresa. Fui cliente, participei de todo o processo e sei o quanto é importante ter alguém ajudando a nossa família nesse momento tão importante, tá? Então, se tiverem mais dúvidas sobre tipos de imóveis, sobre valores, sobre como o mercado funciona, quer adicionar alguma coisa ao que a gente falou, fiquem à vontade, podem entrar em contato com a gente pelo site, pelo Instagram, pelo e-mail, pelo Facebook, como vocês preferirem, tá? Fica novamente aí o meu abraço e o meu muito obrigado aos amigos da IME, aos amigos da 3RA, aos amigos que estão expondo também nessa feira. Tem muita gente boa aí, pessoal. E principalmente, muito obrigado a vocês que ficou durante esse vídeo todo antenado, anotando, olhando, observando, e estamos à disposição para seguir esse processo com vocês, tá? A nossa ideia é que vocês já saiam do Brasil com o imóvel alugado. Quem quiser esperar chegar a gente fazer as visitas juntos, perfeito também, mas hoje a grande maioria dos nossos clientes já sai do Brasil com o imóvel resolvido, e se você sai na data correta, você já vai do aeroporto direto para o imóvel, tá bom? Um grande abraço e até mais.